Por que a Úrsula se tornou essa vilã obcecada por poder e pelo domínio do fundo do mar? Eu confesso que já fui muito malvada. Era pouco me chamarem só de bruxa. O que será que aconteceu no passado dela que a tornou tão perversa e cruel? Sem sombra de dúvidas, a Úrsula é uma das mais terríveis e sombrias vilãs do mundo Disney. Seus sorrisos macabros e sua mentalidade cruel fazem dela uma das mais difíceis e inteligentes vilãs para se lidar no universo animado. E aí a gente se pergunta, será que ela sempre foi assim? O que será que a deixou tão perversa e maligna? E nas nossas pesquisas descobrimos um livro chamado Pobre Alma Infeliz, um conto da Bruxa do Mar. Ele nos ajudou a desvendar boa parte da história e do passado da Úrsula, a vilã de A Pequena Sereia. E como a gente adora contar tudo o que descobrimos de legal pra você, vamos agora compartilhar os segredos da triste vida e história da Úrsula. Então pega a pipoca e senta aí que tá começando mais um Team Vídeos. Como a gente já sabe, Úrsula não é uma sereia. Afinal, ela não possui uma cauda, mas sim tentáculos. Mas ao contrário do que muita gente pensa, ela também não é um polvo. Afinal, ela possui uma metade humana. A personagem é um ser mitológico conhecido como Secaia, metade mulher e metade polvo. E sem sombra de dúvidas, Úrsula é uma das personagens mais poderosas de todo o fundo do mar, porque além de dominar as artes místicas, ela possui algo muito poderoso com ela, um colar mágico em formato de concha, que é um dos artefatos mais poderosos do fundo do mar. É nele que a vilã aprisiona a voz da princesa Ariel, depois de terem feito um acordo para que a pequena sereia conseguisse pernas humanas. Ela usa o mesmo colar depois para enfeitiçar o príncipe Eric e forçá-lo a se casar com a própria Úrsula, disfarçada como Vanessa, uma bela donzela inofensiva, muito iludida. É doença, vai se tratar. Inclusive, podemos dizer que a Vanessa, a forma humana de Úrsula, é o alter ego dela, porque é daquela forma que ela se sente, linda e irresistível. Mas quando ela se olha no espelho, quem de fato aparece no reflexo é Úrsula. Olha que coisa horrorosa! E apesar de muitas pessoas acharem que ela era uma versão mais jovem de Úrsula, eu tenho que dizer que não. Em Pequena Sereia 2, vemos uma foto de Úrsula ainda criança, e realmente o cabelo dela sempre foi branco e curto. Então Vanessa só tem aquela imagem porque Úrsula usa como um dos ingredientes uma bolha com uma borboleta. Isso no momento em que faz a magia que a transforma em humana. Naquela mesma peça da Broadway da Pequena Sereia, que conta muito da história da Bruxa do Mar, foi revelado que o nome dessa concha mágica no colar da Úrsula se chama Nautilus. Mas como ela conseguiu esse colar Nautilus afinal? Já já você vai saber. Outra coisa que é possível notar é que Úrsula tem um profundo rancor de Tritão. Tanto que seu maior objetivo durante todo o filme sempre foi conseguir tirar dele o tridente mágico e todo o seu reino. Para entender isso, vamos ter que nos aprofundar primeiro um pouco mais em alguns detalhes desconhecidos do passado de Úrsula. Mas não só dela, também do Rei Tritão. Afinal, qual a real ligação entre Úrsula e o Rei Tritão? Peraí, o quê? Calma, não se choquem com o que a gente vai te dizer agora. Mas tem uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem sobre o passado da Úrsula. Certa vez, os criadores da Pequena Sereia falaram que originalmente o plano era que no filme fosse mostrado que Úrsula e Rei Tritão eram irmãos. Isso justificaria ainda mais o ódio de Úrsula por Tritão e o desejo de assumir o seu lugar como soberana do Reino dos Mares, assim como a tornaria a tia perversa e cruel da princesa Ariel. Daddy? At last. No. It's mine. Só que essa cena explícita foi retirada do filme, mas a ideia não foi descartada. Pelo contrário, ela tá no livro que a gente citou, Pobre Alma Infeliz, um conto da Bruxa do Mar. Mais que isso, o fato tá incluído na peça oficial da história da Disney e é apresentado como canônico, ou seja, sim, Úrsula e o Rei Tritão são irmãos de fato. O pai de ambos é o mesmo. Tanto Úrsula como Tritão são filhos de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Poseidon, o deus original dos mares. Eu tô bege.
Poseidon era o rei de Atlântica antes de Tritão, e antes da sua morte, ele deu a cada um de seus filhos um artefato mágico e poderoso. O seu objetivo era manter o reinado de sua família no fundo do mar intacto e em paz. Tritão recebeu o tridente de Poseidon e Úrsula o Nautilus, o colar mágico. Na época, ela não utilizava o artefato para realizar maldades ou roubar as vozes de jovens inocentes como Ariel. Mas o que Poseidon não fazia ideia é que seu presente aproximaria a jovem Úrsula de seu lado mais sombrio. Ao mesmo tempo em que entregou os itens, ele dividiu o reino de Atlântica entre os dois filhos. E sim, Úrsula foi rainha dos mares por um tempo. Na peça que contém a história canônica, Úrsula canta uma música chamada Quero os Bons Tempos de Volta. Good times back. I want those grand old days. Ela fala que quer voltar a ser a rainha dos mares, o que deixa claro que ela considera que tem direito a reinar sobre pelo menos metade do reino de Atlântica. Afinal, ela era filha legítima do rei e ainda considera que tem esse direito. Na música, ela mesma diz a seguinte frase: quando o papai estava em seu leito de morte, ele dividiu o reino em dois. Eu peguei sua concha mágica e metade do mar. He divvied up the kingdom into two. I got his magic shell and half the sea as well. Mas enquanto ela pegou seu presente e metade do reino, ao mesmo tempo começou a invejar seu irmão por ter ficado com o tridente, que se tratava de um artefato dotado de um poder e força muito maior que o Nautilus, o que de certa forma era uma injustiça, principalmente aos olhos da jovem Úrsula. Ela se sentiu subestimada e até mesmo desprezada por seu pai, o rei Poseidon. Mas Poseidon e Tritão não eram a única família de Úrsula. Ela também tem uma mãe e uma irmã. E a gente vai falar agora da participação das duas na vida da infeliz bruxa do mar. Mas se você tá curtindo esse vídeo, comenta aqui embaixo, #Úrsula. No segundo filme da Pequena Sereia de 2000, conhecemos Morgana, a irmã de Úrsula. Então, podemos dizer que Morgana era filha de Poseidon também? Na verdade, não. Em nenhum conteúdo mostrado pela Disney até hoje, essa informação fica clara. Mas vemos que tanto Úrsula como sua mãe e Morgana moravam em uma torre em Atlântica, ou seja, no Palácio Real. O filme não fala o nome da mãe de Morgana e Úrsula, mas os criadores dele revelaram que ela se chamava Aquarena. Só a título de curiosidade, o nome da mãe do rei Tritão era Anfitrite, ou seja, o Poseidon era meio danadinho. Mas voltando a Aquarena, ela em algum momento tentou tomar o reino de Poseidon, o que levou o rei da época a banir Aquarena e Morgana de Atlântica. Em outras palavras, a mãe de Úrsula tinha uma certa sede de poder, e provavelmente esse comportamento e influência da mãe acabaram influenciando a pequena Úrsula desde a sua infância a desenvolver os mesmos hábitos e vontades. Dessa forma, Úrsula sempre sofreu influências negativas da sua mãe, que acabou sendo banida. Além disso, ela tinha provavelmente um pai ausente, que além de ter outras esposas e filhos, tinha que governar um reino. Mas quando os dois morreram, tanto seu pai como sua mãe, Úrsula ficou sozinha de fato, já que sua irmã Morgana também não gostava dela, por ser a preferida da sua mãe. E toda essa solidão, falta de orientação associada à influência negativa da sua mãe, levaram a jovem Úrsula a se tornar a temida bruxa do mar, que ela mesma mostrou ser nos filmes da Pequena Sereia. Dessa forma, os maus sentimentos e a inveja de Úrsula foram ficando cada vez maiores e despertando seu lado maligno cada vez mais. Ela começou a usar magia negra para maltratar seus súditos e transformar muitos deles em vermes do mar. E sem se dar conta, a desprezada Úrsula, que agora não tinha o afeto de mais ninguém, começou a nutrir cada vez mais o sentimento de raiva por todos ao seu redor. Os habitantes da metade do reino que ela governava sentiam medo dela e dos seus poderes. Com receio de perder ainda mais o respeito dos súditos, Úrsula fez as piores escolhas e usava seus poderes mágicos para maltratar aqueles que não concordassem com ela.
começou a torturá-los e fazer muitas outras coisas terríveis. Quando Tritão descobriu todas as maldades e atrocidades cometidas por sua irmã, ele a confrontou e a baniu do reino de Atlântica. Dessa forma, Tritão se tornou o único soberano do Reino do Mar, o que fez com que Úrsula, que já se sentia desprezada por não ter recebido o artefato mais poderoso de seu pai, ficasse ainda mais rancorosa com seu irmão. E foi exatamente nessa mesma época que o Tritão começou a ter suas filhas. Nesse momento, Úrsula começou a observar atentamente os passos das filhas de Tritão, em busca de uma oportunidade para poder obter a sua legítima justiça e vingança, como a gente vê no filme original da Pequena Sereia. Então a gente vê que Úrsula não era originalmente esse ser maligno e cruel que acabou se tornando, mas ao ceder aos seus medos e principalmente à inveja, ela acabou aprendendo magia negra e a utilizou para reprimir tudo o que achava que poderia tirar o seu posto de rainha de Metade do Mar. E com o passar do tempo, sua personalidade foi ficando cada vez mais perversa, e ela se tornou a sombria bruxa do mar que todos conhecemos. Originalmente, podemos até mesmo dizer que ela com certeza não tinha planos de ser uma vilã, o que nos leva a concluir que ela com certeza era muito infeliz e, de certa forma, solitária. Ser uma vilã só a tornava cada vez mais infeliz, porque afinal sua única companhia eram aquelas duas Moreias e seus planos para tentar reconquistar o que ela acreditava ser seu por herança. Por esse motivo, Úrsula nunca seria feliz, porque mesmo que ela conseguisse conquistar o Reino do Mar, sempre estaria transformando todos em vermes do mar, o que acabaria a deixando totalmente solitária mais uma vez. Essa foi a triste vida e história de Úrsula, a Bruxa do Mar. Conta pra gente o que você achou da história dessa que é uma das maiores vilãs do mundo Disney. Você achou melhor a versão da vilã no desenho ou no filme live action? Coloca aqui embaixo que a gente quer saber. Deixe um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!